Pessoal, olá, é um prazer em revê-los. Vou falar rapidamente hoje com o povo jundiaense, né, meus conterrâneos. Né, quem vai falar hoje não é o psicanalista, é o munícipe, né, André. E para resgatar um trecho da história da cidade, que tem a ver com o próximo feriado, que muita gente acha que é de adoração, ou em referência à padroeira da cidade, quando no fundo tem uma história bem mais pesada por trás. Né? E diga-se de passagem, só, né, a história que deveria marcar o feriado mais importante para o jundiaiense. Né? E não é porque tem padroeiro, não é porque tem a mãe de Jesus como referência. Né? Nossa Senhora do Desterro está fazendo referência à mãe de Jesus quando ela foi desterrada. Né? E, enfim, passa 4 anos no Egito, isso segundo a Bíblia. Né? Jesus era pequeno e tal. Né? Enfim, essa faceta, né, de Maria como desterrada, né, acabou se tornando padroeira da cidade. Tem gente que acha que foram os italianos que trouxeram essa relação com a religiosidade de Maria forte para cá. Não foi. Né, quem traz são os bandeirantes. Né, e aí, de novo, né, para a gente começar a história, organizar um pouco a história, para chegar lá depois no dia 15 de agosto, né, para entender o que de fato nós estamos comemorando nesse dia, né, cujo véu é a padroeira da cidade, né, a gente precisa dar um passo atrás, né, e voltar lá para a década de 1630 a 1640. Né. Nesse período, nós temos, por uma série de questões internas que passava Portugal na época, independência e tal, um projeto de colonização, né, de expansão da colonização, vamos colocar dessa forma. Né. E aí, nós estamos diante aqui do que hoje é, né, um pedaço de terra que estava dentro de um sertão, né, ou Mato Grosso, na época chamado, Mato Grosso de Jundiaí. Né, uma região gigante, inexplorada, que ia do nosso tópico do Jaraguá, que ia até o Rio Grande, para frente de Fernandópolis, que hoje faz divisa com São Paulo com Minas Gerais. Né, inclusive Rio Grande, que é um rio mesmo que abastece hidrelétrica, tá gigante. Né, tem muito peixe lá hoje em dia e tal. Se eu não me engano, ele desemboca no Rio Paraná. Né? Mas enfim, essa é outra história. Né? Então você imagina que essa região toda, daqui até Minas Gerais, ela era inexplorada. Né? Então, em 1630 a 1640, teve esse plano de expansão dessa região toda. E aí você tem grupos de bandeirantes indo sentido Minas, sentido Goiás, sentido Mato Grosso do Sul. Né? E aí você tem uma família no meio desse grupo todo, cujo sobrenome era Oliveira. Né? E você tem a figura do Oliveira pai, o Rafael de Oliveira pai, o velho. Né? Que tinha um sítio numa região ali perto de São Paulo, tá um bairro lá perto de São Paulo, enfim, que hoje é periferia de São Paulo, por sinal. Enfim, esse homem tinha um sítio gigante lá e ele fazia parte dessas expedições comandadas por Raposo Tavares na época. Ele era amigo de Raposo Tavares. A família era amiga próxima de Raposo Tavares. Né? Enfim, Raposo estava à frente de uma série de expedições tal, e o Rafael de Oliveira comandando uma série de outras, que pegava esse trecho aqui, né, onde hoje nós temos a Serra do Japi e tal. Né. Um de seus filhos, embora ele tivesse alguns que fossem bandeirantes, mas um encabeçou, né, uma expedição para cá em 1639, por sinal o ano em que ele casa. Né. Maria do Cordeiro era o nome da mulher, né, do Rafael filho. Então você tem o Rafael pai, né, e o Rafael filho. Né. O Rafael pai ficou lá em São Paulo, nunca veio para cá. Né, isso aqui é importante falar porque tem gente que acha que o Rafael pai, Rafael de Oliveira pai, que junto com o Petronile Antunes, que chegou em Jundiaí primeiro. Tal. Nós temos uma rua aqui no centro da cidade chamada Petronile Antunes. Não existiu essa Petronile, existiu uma mulher que morava em Atibaia. Enfim, né, uma outra história. A gente poderia ir desmembrando isso aos pouquinhos. Né? Mas não foi Rafael. Rafael nunca veio para cá. Né? Quem vem é o Rafael de Oliveira filho, né, que em 1639, o ano que ele casa, ele traz a esposa, ele traz senhores de armas, ele traz índios escravizados já, ele traz um grupo de 300 pessoas, né, para essa parte, para desbravar. Né? Pega o Pico do Jaraguá para cá. Né? E chega numa região que da nossa Serra do Japi, que já é a nossa atual Jundiaí. Né? E lá ele assenta acampamento, né? E cria uma fazenda, enfim, mas nesse meio de caminho, né? Coisa que deve ter demorado uns 2 meses, né? Isso em maio, junho de 1639. Né? Ele chega aqui então no dia 15 de agosto de 1639, isso tem registro, né? Da chegada realmente do primeiro grupo de bandeirantes aqui. Né? Então nós estamos, entre aspas, vendo nascer num dia 15 de agosto a cidade de Jundiaí. Né? Porque passou 16 anos depois dessa chegada e a formação chegou mais gente, vai se organizando as famílias, se organizou o que a gente chama de freguesia, que é uma etapa anterior à criação de uma vila. Né? E em 1655, 14 de dezembro, nós temos uma avenida gigante aqui,
14 de dezembro de 1655, né? Nós temos ali o recebimento, a conversão da freguesia, né, que até então era ligada, né, à Vila Santana de Parnaíba. Vila Santana de Parnaíba, que era um trecho de São Paulo. Né, e essa freguesia era a extensão, respondia a essa Vila, né, Santana de Parnaíba, né, cujo nome, inclusive, está preservado até hoje, né, numa ponta aqui de São Paulo. Né, Jundiaí era uma extensão, na verdade era uma freguesia. Né, e Jundiaí em função do rio, né, que passa aqui até hoje e tal, mas na época era, né, cheio de bagres, alguns tipos de bagre, né, os jundiás, enfim. Né. Dia 15 de agosto, então, marca essa chegada desse grupo, né, a formação de uma freguesia, né, e em 14 de dezembro, dali a 16 anos, você tem, né, o surgimento da vila. Né, vai passar aí, né, mais um bocado de tempo, pelo menos 150 anos, para a conversão dessa vila em cidade. Mas aí já é outra história tal. Eu contei isso com calma no vídeo que eu fiz no último dia 14 de dezembro, ali final do ano passado. Né? Então, só para o jundiaense saber hoje, né? Quem traz para cá essa bandeira, né, e que até então quem se apoiava nessa divindade, Nossa Senhora do Desterro, eram os bandeirantes. Né, e que, interessantemente, né, porque era um grupo que dizimava o índio, matava, um grupo absolutamente violento, sujo, mau caráter. A gente tem uma figura complicada junto com a do bandeirante que, de novo, idolatrava figuras como essa, pedia lá o seu perdão e tal, né, empunhava a figura de Maria na frente e ia, né, devastando tudo que passava. Um pouco contraditória, mas a gente sabe que a história, né, inclusive do Brasil, ela tem muito a ver com isso. Né? E assim que chega, né, essa figura da desterrada, né, como, né, porta-voz desse grupo, e aí Jundiaí vai se organizar em torno dessa figura também, que era típico para o bandeirante da época. Aconteceu o mesmo com Florianópolis, se eu não me engano, né, que inclusive chamava Nossa Senhora do Desterro, a cidade antes de virar Florianópolis, também em 1600 e pouco, 1670 mais ou menos, depois de Jundiaí. Né, que, como eu falei, né, tem aí o primeiro grupo chegando em 1639. Né, nós temos registros disso. Né, tem vários livros legais para acompanhar essa expedição toda. Né, e aí, com calma eu vou trazendo, conforme for aparecendo as datas aqui em Jundiaí, também eu vou fazendo questão de brincar e trazer um pouco mais de conhecimento para cá. Passe esse vídeo, né, se tiver gente que você conhece que é daqui de cidade, que tem interesse por história, até para entender o que está se passando de fato no dia 15. Né? Não é só a padroeira. O resultado é uma expedição, morte, um monte de coisa junto com esse processo, né? De bandeirada colonizadora. Tá? E o nascimento da nossa querida Jundiaí, né? Da qual depois derivou uma série de cidades aqui do lado, né? Várzea, Campo Limpo, Itatiba, Louveira, você tem um entorno gigante, Atibaia, tudo derivou, né, desse início de povoamento que é a nossa Jundiaí. Jundiaí era para ser um centro muito, muito grande, né, era para fazer festa nesse dia, né, como já foi grande lá para trás. Hoje em dia, né, mal sabe a cultura que tem, né, então fica aí minha contribuição para tentar corrigir alguma coisinha dessa história. Legal? Um abraço e a gente se vê em breve.